Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é o nosso sexto vídeo da série que a gente está fazendo sobre arquitetura de receita para clínica. Se você está acompanhando, se você não está, eu vou deixar aqui embaixo para você que está acompanhando, está gostando. Se você também gostar desse vídeo, você que não acompanhou ainda, dá o like no canal, né? Curte aqui esse vídeo, vai ser um prazer ter você aqui e compartilhar essa parte de arquitetura de receita para clínicas. Hoje o nosso assunto é sobre o segundo vale, que a gente chama dentro do comercial, a gente vai abordar aqui a adoção do tratamento, é esse pós-consulta. O comercial que eu tenho trazido aqui, essa visão, ele inicia na fase de seleção, onde a gente atende e faz a primeira conversão direcionando para consulta, a primeira avaliação. Depois tem a consulta, foi o último vídeo que eu fiz, e agora eu estou falando do pós-consulta, qual é o papel do comercial, de uma visão muito com esse viés comercial mesmo, né? De avançar na jornada do paciente. No primeiro vídeo eu dei uma visão geral sobre o que é essa arquitetura de receita. Depois eu falei sobre arquitetura de oferta, como ofertar, né? Hoje a oferta ela está muito mais focada em recorrência, em trabalhar criação de comunidade. Antes tinha muito essa visão do varejo, aquela coisa mais pontual. Depois eu trouxe a visão de marketing, que é o terceiro vídeo. Esse terceiro vídeo eu aprofundo nas duas fases do marketing, que é reconhecimento e a educação desse paciente para que ele entre em contato de forma mais educada e seja muito mais um caminho muito mais fluido né, em guiar ele até a primeira consulta, avaliação. Depois a gente fala de fato desse primeiro vale, e que é o vale de seleção, onde a gente vai atender, acolher, entender as dores e avançar para a primeira conversão. Depois eu falei da consulta, que foi o quinto vídeo, e hoje a gente vai falar do sexto vídeo aí, que é a adoção de tratamento, tá? Então, a maioria das clínicas ela investe para atrair o paciente, mas poucas investem para que ele retorne e de fato trate, tá? Então, aqui o nosso trabalho é o acompanhamento clínico, status de quem é paciente. Esse passo, esse segundo vale é um segundo vale, digamos assim, mais rápido. Aqui é um primeiro acompanhamento, mas a gente vai estruturar muito melhor esse acompanhamento para quem já é paciente, quem se tornou paciente de fato, quem iniciou o tratamento na consulta, na fase de retenção. Mas o papel aqui desse vale é iniciar esse acompanhamento clínico, tá? Status de quem já é paciente, e fazer um follow-up estruturado para quem não avançou na consulta, ficou de pensar, enfim, tem várias possibilidades aí. Então, a segunda, e eu acredito que o maior foco aqui seria nessa segunda. A primeira é apenas um start nesse acompanhamento do status clínico desse paciente que virou ali na consulta, tá? Então, onde que está o segundo vale? Como eu falei, a gente já falou, né? Deixa eu avançar aqui. Ué, a gente já falou de marketing. Deixa eu colocar um. A gente já falou de marketing. Na verdade, vamos voltar aqui. A gente já falou de oferta, eu dei uma visão geral. Depois eu falei de oferta, que vem antes, até para alinhar comunicação com o marketing, alinhar comunicação com o comercial. E o relacionamento, a gente cria uma oferta aqui. Essa oferta aí tem diversas possibilidades de oferta, e a partir dessa oferta criada, a gente vai demandar e vai se comunicar, vai se posicionar, vai criar comunicação, vai criar narrativas para chegar naquele paciente, se torna paciente, na consulta, narrativa. Então, é muito importante. A gente está criando, de uma cliente que acabou de entrar, a questão da oferta e como isso influencia, não numa visão comercial, mas também está muito forte, mas como ela consegue criar uma narrativa. E a oferta, quando eu falo sobre oferta, é muito sobre você colocar isso, porque eu já falei também no vídeo de oferta, né? A oferta ela vai muito, às vezes, por uma consultoria que o médico fez e que um outro médico criou X protocolo.
e a gente acredita que a oferta é algo muito personalizado para aquele médico e para que ele sustente toda a comunicação dele durante toda a jornada de compra, né. Esse paciente, que essa jornada é uma jornada não linear, quem dera fosse tudo bonitinho assim, né, ele viesse reconhecer se educação, seleção, consulta. Tem pessoas que já estão prontas para entrar em contato e agendar, tem pessoas que vão vir de um lugar para que não se tornou de fato um paciente, já vão estar ali agendando para consulta. Tem pessoas de fato que não reconheceram o problema, tem pessoas que estão em fase de educação, tem pessoas que já estão numa fase de adoção em outro lugar e chegam e ela vai muito rápido para essa fase. Então, assim, a jornada do paciente é uma jornada não linear e a gente precisa estar olhando isso. E eu queria trazer, né? eh, eu queria trazer muito isso para vocês verem essa visão geral do conteúdo que eu estou trazendo. Então, o segundo vale é onde muitas clínicas perdem a receita recorrente sem perceber, e aí foi por isso que eu comecei também, eu tinha me perdido um pouco aqui, mas onde a oferta tem esse papel de criar essa narrativa, não só uma narrativa, mas de fato, como você, médico, consegue acompanhar aquele paciente para gerar um maior resultado. E a gente empacota isso através de protocolos, seja sazonais, fixos. A gente pode criar diversas ofertas para que você gere o melhor resultado para esse paciente. Perfeito? Tá, então, o segundo vale tem dois caminhos possíveis. Erro comum. Paciente, na consulta ali, né, recebe o protocolo, vai embora, silêncio, ele abandona o tratamento. E o caminho de estrutura comercial, de arquitetura comercial é status clínico registrado, tá? A partir daquela consulta. O acompanhamento, ele é agendado, então, vamos lá, vamos pensar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Fui lá na consulta, né? Me consultei, fiz a primeira consulta, ou estou fazendo uma consulta em que eu já era paciente, retornei para um atendimento, tem a parte de reativação, a gente vai falar aqui dentro do funil. Então, fui lá na consulta, a médica lá, fui lá na consulta lá, ela me atendeu, fez a minha avaliação. Show. Fui lá na consulta, que é mais difícil escrever aqui. Consulta. A partir da consulta, a médica, e aí no prontuário eu vou entender como foi a consulta em si, qual tratamento foi passado. Se a gente já tem ali alguns pacotes, isso já fechado as ofertas, eu já vou ter muita clareza de como eu vou abordar esse paciente. E a arquitetura comercial o que que faz? Eu vou registrar o status clínico dele, onde ele está, se precisa, se foi solicitado exame, se já iniciou de fato o tratamento ou não. E aí eu vou agendar qual é o próximo passo. Se ele fez o procedimento, eu vou perguntar, 48 horas depois, 24 horas, como que tá? Tá roxo? Tá legal? Como que ficou? Isso, inclusive, você recebe muito feedback. De feedback, você pode fazer e deve fazer também aqui, solicitar que esse paciente deixe avaliações positivas para você. Aí eu vou estruturar um follow-up a partir desse acompanhamento agendado. Aí aqui já é uma questão de quem não se tornou de fato um paciente, tá? O paciente se sente cuidado, e aí começa a fase de retenção e indicação. Como eu falei, a gente tem dois caminhos. Aquele que já se tornou paciente ali na consulta, então eu vou fazer o follow-up, com certeza, o status clínico dele, ele vai se sentir cuidado e ele vai iniciar uma nova fase, que é a fase de retenção e indicação, isso muito mais estruturado, a gente vai falar sobre isso. E tem também o paciente que iniciou ali, existe um diagnóstico e a secretária, o time comercial, vai entender o que foi passado em cima do que ele já passou de informações. A gente vai agendar um acompanhamento e vai fazer um follow-up para entender se ele avança de fato para a adoção do tratamento ou não, tá? É, deixa eu... Perfeito. Tá, os dois pilares, né? Acompanhamento clínico, como eu falei, aqui é uma visão muito inicial, então a gente vai registrar o status clínico dele lá no CRM, vai avançar com documentos avanços documentados por consulta, alertas de inatividade ou abandono, então a gente vai acompanhar isso. Isso vai ficar muito mais claro e
quando eu for falar da parte de retenção, e base para upsell, extensão de protocolo, dá para a gente trabalhar muito forte com indicação aqui. E, claro, inatividade, a gente vai trabalhar com funis de inatividade, a gente tem também um conteúdo sobre isso aqui dentro dessa série que a gente está gravando. E o segundo pilar é follow-up de retomada, que dentro dessa visão de vale comercial é o que a gente mais está falando aqui. Então, o motivo do não avanço identificado, abordagem personalizada por perfil, é, eu falei aqui nos vídeos, isso é importante, esse crescimento com essa base existente que já é paciente ou que passou por consulta, avaliação, é o nosso crescimento vertical, em que a gente aprofunda muito mais, eu consigo abordar ele de forma muito mais personalizada. Quando a gente está lá no topo do funil, quando a gente fala de marketing, gerar essa demanda é muito o nosso crescimento horizontal. Eu crio uma única mensagem, eu vou tentar falar com o máximo número de pessoas. Aqui não, aqui eu vou falar uma abordagem bem personalizada. Então, sequência de contato sem pressão aqui é muito condução, tá? Janela de retomada monitorada. Então, tem que estar muito claro qual é o próximo passo e ter isso muito bem estruturado para a gente guiar isso da melhor forma possível sem querer empurrar a venda. Então, aqui é o follow-up de retomada. Deixa eu ver o que está falando aqui. Bem executados, dois pilares não encerram uma venda, iniciam um relacionamento. Perfeito. Aqui é início de relacionamento. Se eu acompanho quem de fato iniciou na consulta, eu estou de fato acompanhando ele, eu inicio um relacionamento com ele. Se no follow-up de retomada eu faço com que ele avance de forma fluida, a partir da visão dele, a partir de algo personalizado, crescimento vertical em que eu aprofundo e entro com o máximo de contexto ali para conversar com aquele lead, eu inicio um relacionamento também. Tá? A ponte para retenção. Primeiro, seleção, e eu já falei, né, é o nosso funil ali, a partir da demanda gerada pelo marketing, seleção, que é o paciente qualificado comercial, ele vai para a consulta e esse terceiro passo é a adoção comercial. Então, quando ele adota, seja através de um follow-up pós quem não, de fato não iniciou, ou quem já iniciou aquela adoção ali, a gente vai para a próxima fase, que é o relacionamento. Então, segundo o vale bem estruturado, o paciente ele vai ser acompanhado, ele se sente cuidado, ele vai aumentar o vínculo emocional com a clínica, tá? Paciente que indica é paciente que tem vínculo emocional. Emocional, ou seja, sente-se cuidado, teve resultado, se sente acolhido. Então, ele possivelmente ele vai avançar para a retenção. O relacionamento aqui não entrou, mas também entra a próxima fase que é indicação. Aquele paciente emocionalmente envolvido, ele vai indicar para você. E ele sendo um bom cliente não, o cliente ideal, o cliente que teve resultado, é um cliente que você de fato entende que é o seu perfil ideal, ele vai te indicar para pessoas iguais a ele. No ciclo social dele, ele vai ter pessoas iguais a ele. Tá? Então, perfeito. Então, o próximo vídeo é governança de retenção, como estruturar o relacionamento de longo prazo. Perfeito. Então, eu já estou trazendo aqui qual que é o próximo vídeo também, que a gente já vai abordar sobre como a gente reter o lead através do status clínico dele, de acompanhamento disso, quais são os contatos, como eu me relaciono. Base de leads não é só para poder mandar ofertas sazonais, promoções, nada disso. É para se relacionar. Seja base ativa, e aqui é o que a gente está falando, e base inativa. A gente vai falar isso também no último vídeo. Então, acho que acabou aqui. Então, é isso. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre a retenção, como a gente retém esse paciente nessas duas frentes. Se você tem gostado do conteúdo, se tem feito sentido para você o que a gente tem conversado aqui nessa série de vídeos, mais uma vez peço que deixe o seu like. Eu vou deixar a série de vídeos aqui na descrição, vai deixar aqui também no card final. Muito obrigado aí por toda a sua atenção. E se você também quiser deixar algum comentário, alguma dúvida nos comentários aqui, vai ser um prazer te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.